2006, vamos alcançar o Brasil. Em 2026, mais uma Copa do Mundo fora. Esse é o drama de uma das seleções que carrega tradição, uma história gigantesca, mas muitas dúvidas. Um elenco que não é tão fraco assim, mas que parece que desaprende ao estar lá. O drama notável da seleção italiana, mais uma vez fora da Copa do Mundo. Mas o que tá acontecendo? O que justifica essa ruína? É agora que você vai entender tudo. Se inscreva no canal, deixa seu like e para um vídeo daqueles de tirar o fôlego, eu peço para você ficar até o fim. Dito isso, bora pro vídeo. A queda da Itália não foi repentina, foi lenta, silenciosa e em certo ponto inevitável. Para entendê-la, é preciso olhar além das derrotas, para a cultura, para os clubes, a formação de jogadores, a política esportiva, o choque geracional e a incapacidade de acompanhar a modernização do futebol. Essa é a história dessa queda e de por que a Itália ainda não se levantou. O Mundial de 2006 mostrou tudo que a Itália sabe fazer de melhor: organização defensiva, frieza emocional, inteligência tática, competitividade e um senso quase espiritual de sobrevivência. Mas havia um problema oculto: o time era perfeito e irrepetível. A espinha dorsal da seleção tinha entre 28 e 33 anos. A reposição imediata não existia. O futebol italiano ainda acreditava que talento se forma espontaneamente, sem sistema e sem revolução, apenas pela força da camisa. Enquanto isso, no restante da Europa, a Alemanha reformava seu futebol de base, a Espanha implantava o modelo de posse e formação técnica, a Inglaterra começava a atrair investimentos externos e a França celebrava a geração multicultural de academias. A Itália, por outro lado, acreditou que sua identidade tradicional bastaria e assim plantou a semente da estagnação. O episódio do Calciopoli, escândalo italiano revelado semanas antes da Copa, expôs manipulação de arbitragem, dirigentes corruptos, influência política nos clubes e uma cultura de ganhar a qualquer custo. A Juventus foi rebaixada, o Milan e outros perderam pontos, dirigentes foram banidos. Era o momento perfeito para modernizar o futebol da Itália, mas a reação institucional foi outra: apagar incêndio, não reconstruir a sua casa. Clubes endividados, infraestrutura defasada, baixo investimento na base e resistência à inovação permaneceram e se agravaram. Após a Copa de 2006, a seleção acabou por envelhecer junta. Na África do Sul, a Itália levou uma geração em declínio, jogadores sem protagonismo europeu, um estilo previsível, lento e ultrapassado. E o resultado? Histórico. O último lugar em um grupo com Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia. Era o momento de assumir o fracasso e reformular toda a seleção. Mas a narrativa foi apenas um tropeço. Somos a Itália e voltaremos. O problema é que o futebol global já não respeitava sobrenomes. Cesare Prandelli levou a Itália à final da Euro 2012 com um modelo mais ofensivo, técnico e criativo. Balotelli brilhou, Pirlo rejuvenesceu e a seleção também tentou mudar. A imprensa internacional elogiou, mas a derrota por 4-0 para a Espanha na final expôs a realidade. A Itália não competia no mesmo nível físico, tático e associativo das grandes seleções europeias. A campanha foi até bonita, mas foi enganosa. Ela mascarou o atraso estrutural. A federação e os clubes concluíram: não precisamos mudar, estamos no caminho certo. No Brasil, em 2014, a Itália novamente caiu na fase de grupos, perdendo para Costa Rica e Uruguai. Jogou sem intensidade, sem criatividade, sem verticalidade. Mas o mais grave não estava no campo, estava na estatística que virou símbolo. Menos de 35% dos jogadores titulares da Série A eram italianos. O país que antes exportava craques, agora importava estrangeiros bem medianos, não para elevar o nível, mas para preencher elenco. Clubes preferiam veteranos a desenvolver jovens e a seleção pagava sua conta. Até o fim dos anos 90, a Série A italiana era a referência máxima do futebol mundial. Maiores salários, melhores jogadores, maior audiência internacional, mais competitividade e investimento. Mas então vieram crise financeira, gestão ultrapassada, estádios antigos e vazios, fuga de talentos, domínio da Premier League, leis fiscais desfavoráveis e resistência a modernizar estruturas de base. Enquanto a Inglaterra se industrializou, a Itália se burocratizou. Sem clubes fortes não há seleção maneira. A Itália sempre acreditou que grandes craques surgem no sofrimento, na rua, no jogo físico, no improviso. Durante décadas funcionou, mas o futebol também mudou e a formação mudou junto com ele. Centros de base em Alemanha, França, Espanha e Inglaterra passaram a treinar força,
coordenação, entendimento tático, leitura de jogo, mentalidade competitiva, tomada de decisão sob pressão. A Itália continuou priorizando defensores, volantes físicos e atacantes isolados. Faltaram pontas modernos, laterais ofensivos, meia-armadores criativos, atacantes decisivos. O resultado? Uma seleção com identidade fragmentada. Em 2017, os playoffs contra a Suécia viraram símbolo de decadência. A Itália, tetracampeã, jogando em casa, precisava apenas vencer. Pressionou, cruzou sem objetivo, falhou criativamente e ficou de fora da Copa 2018. Buffon chorou muito, o torcedor entrou em choque. A imprensa tratou como tragédia cultural. Não era azar, era diagnóstico, que a Itália já não era uma potência, era uma ex-potência. Na Euro 2020, Roberto Mancini parecia ter revertido tudo. Pressão alta, posse ofensiva, construção moderna, triangulações, alegria, confiança. A Itália jogou o futebol mais bonito do torneio e foi campeã, mas a realidade estrutural seguia intocada. Poucos atacantes de alto nível, envelhecimento defensivo, elenco curto, dependência emocional e falta de reposição física. Quando Chiesa, Spinazzola e Immobile se lesionaram, a seleção perdeu sua força total. Em 2022, o pesadelo se repetiu. Contra a Macedônia do Norte, a Itália chutou demais, dezenas de vezes dominou, controlou e perdeu. E pela segunda vez consecutiva, ficou fora da Copa. A maior crise da história do futebol italiano se confirmou. Nenhuma outra potência mundial viveu isso. O problema da Itália não é técnico, é também cultural. A queda da Itália envolve fatores que transcendem futebol. Conservadorismo tático conta. A Série A sempre valorizou o resultado antes da evolução. O medo de arriscar jovens também contou. Treinadores preferem veteranos porque um erro pode custar seu emprego. A política interna fragmentada também contou. A FIGC, Federação, carece de planejamento de longo prazo. Em quarto, a identidade mal resolvida. A Itália não sabe se quer defender como antes ou jogar como o futebol moderno exige. A pressão histórica também é um fator importante. A camisa pesa tanto que sufoca em vez de inspirar. Há sinais de esperança? Sim, talvez. Clubes como Napoli, Atalanta, Bolonha e Fiorentina, como a Roma, têm investido em categorias de base, scout inteligente, modelos ofensivos, fisiologia e análise de dados. Jogadores como Barella, Donnarumma, Bastoni, Scamacca, Nicolo Zaniolo quando saudável, Chiesa, Udogie, Retegui, Locatelli mostram que a Itália ainda produz talento, mas falta a quantidade, constância e profundidade. Entrando nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, havia ainda um fio de esperança, mas logo no grupo, aquela faísca de ambição começou a desvanecer. A Itália precisava de resultados quase impossíveis para se classificar diretamente. Um deles ficou o famoso: precisava vencer a Noruega por 9-0 para superar o saldo de gols e garantir uma vaga direta. Em um jogo que deveria ser a redenção, foi derrotada e humilhada por 4-1 em casa, num golpe brutal na confiança e nas aspirações azzurre. O Haaland brilhou, a Itália ficou a ver navios e os italianos perderam completamente aquele sonho que era esperado. Esse jogo ficou marcado não apenas pelo placar, mas pelo simbolismo dele. Um gigante não conseguindo superar um adversário sem tanto renome e, pior ainda, deixando escapar a chance de assegurar um lugar no Mundial sem depender de terceiros. Com o segundo lugar no grupo, a Itália caiu na repescagem europeia, uma batalha dramática entre 16 seleções pela disputa de apenas 4 vagas no Mundial. Era a última linha de defesa para que o país permanecesse no maior palco do futebol do mundo. Nas semifinais da repescagem, a Azzurra conseguiu uma vitória importante contra a Irlanda do Norte, alimentando faíscas de esperança. No entanto, nada poderia nos preparar para o que viria por final. Zenica, Bósnia, a noite em que o sonho se quebrou. Em 31 de março de 2026, a Itália enfrentou a Bósnia e Herzegovina em Zenica, um jogo que parecia perfeitamente ao alcance dos italianos, mas que se transformou em uma noite de tragédia esportiva. A Itália até saiu na frente com um gol de Moiskin, dando a impressão de que o roteiro viria como esperado, porém ainda no primeiro tempo, o zagueiro Alessandro Bastoni recebeu um cartão vermelho, reduzindo a Azzurra a 10 homens e mudando o destino daquela partida. Essa expulsão foi um ponto de inflexão. De time que controlava o jogo, a Itália viu a Bósnia crescer, equilibrar a partida e empatar ainda na etapa final. Com o jogo empatado em 1-1 até o fim da prorrogação, tudo se decidiu nas penalidades e a Bósnia venceu por 4-1, eliminando de vez a Itália dessa Copa do Mundo. A eliminação em Zenica não foi apenas um tropeço, foi o terceiro fracasso seguido da Itália em se classificar para a Copa do Mundo. Isso significa que a seleção não estará presente nas edições de 2018, 22 e 26, 3 edições seguidas, algo inédito para um país
4 vezes campeão do mundo. Esse dado é chocante. Uma seleção que era onipresente em Copas, que participou de todos os torneios desde 62 até 2014, tipo o Brasil, que nunca perdeu Copa, agora fica de fora 3 vezes consecutivas. Um sinal claro de que há algo muito mais profundo em jogo do que apenas resultados isolados. Essa crise não é apenas esportiva, é estrutural. A Itália tem enfrentado uma série de desafios. Uma crise demográfica que reduz a base de talentos disponíveis para as categorias de base, impactando diretamente na renovação da seleção. Um modelo de formação em cidadania que, comparado a outras potências europeias, se mostra restritivo, limitando jogadores dual nacionais ou nascidos fora do país. Problemas de infraestrutura, estádios obsoletos e atrasos em projetos que colocam em risco até mesmo a capacidade do país de sediar a Eurocopa de 2032, deixando a UEFA preocupada com o que isso diz sobre a saúde do futebol italiano. Clubes tradicionais que outrora dominavam a Europa hoje lutam para brilhar, enquanto ligas estrangeiras atraem mais talentos e investimentos, deixando a Série A em segundo plano no cenário europeu. Esse conjunto cria um cenário em que a falta de resultados não é apenas coincidência, é sintoma de uma crise profunda. O que aconteceu com a Itália entre 2010 e 2026 é, em muitos aspectos, uma história de transição. Não é simplesmente sobre derrotas e eliminações, é sobre o fim de uma era em que a Azzurra parecia invencível e o começo de uma jornada de reflexão, renovação e reconstrução. A expulsão de Bastoni em Zenica, as campanhas frustradas nas eliminatórias, a incapacidade de dominar adversários que outrora seriam considerados inferiores. Tudo isso será lembrado, não como um acidente isolado, mas como um ponto de inflexão na história do futebol italiano. Um país que vive de paixão pela partida, agora enfrenta a tarefa difícil de reinventar seu futebol, nas categorias de base, nas estruturas, escolhas táticas e, acima de tudo, na identidade da seleção que já foi sinônimo de glória mundial. O mais impressionante é que, se observarmos o roteiro da situação italiana, tudo se torna ainda mais dramático, principalmente porque os caras enfrentaram uma seleção que era, entre aspas, palpável, mais fácil de até passar. Até porque uma das principais estrelas da Bósnia, que é o Dzeko, já está em quase situação de aposentadoria. Sem contar que o elenco da Itália não é um elenco ruim. Se você pegar nome por nome, peça por peça, vai ver que muitos desses jogadores seriam importantes em quase todas as outras seleções. A montagem do elenco pode não ter sido bem feita, a situação geral pode ter ficado equivocada, mas o fato é que os italianos seguiram com jogadores que pelo menos davam para ter ido para a Copa, até porque as vagas aumentaram e era meio que óbvio que os italianos não perderiam. Pois é, engano nosso, ledo engano. Depois da demissão, o próprio Gattuso, que afirmou que sairia do país se a Itália não fosse para a Copa, acabou se demitindo. Ele não teve mais o saco de ficar na seleção italiana. Gattuso, que teve a oportunidade de resgatar esse ideal italiano de força, resistência, de uma tentativa de inovar e se reinventar, não conseguiu fazer isso, sendo até atestado como um técnico fraco. E hoje é o que podemos perceber, ligas como a própria Premier League na Inglaterra, a La Liga na Espanha, são ligas bem mais, vamos dizer assim, interessantes para o público mundial de se ver em relação à liga italiana. E isso é um dos primeiros e principais fatores da derrocada. A Itália precisa voltar a se reinventar e ser mais agradável tanto desportivamente, como no sentido de audiência, no sentido de nação, no sentido de um país que novamente vai voltar a ser forte no futebol. A queda italiana já vem dando sinais há muito tempo e só agora realmente desabrochou. O fato é que os italianos precisaram ser resistentes para lutar até o último fio da meada, até o último segundo, para voltar a ter uma seleção que já teve antes. Uma seleção que impunha, acima de tudo, medo. Pelo amor de Deus, pensar que existe um clubismo pra falar que a Itália tá fora da Copa do Mundo, gente. O futebol italiano tem um problema sério quando a Itália fica 3 vezes fora de uma Copa do Mundo. Quando, desde 2006, ela não passa da primeira fase da Copa, as últimas 5 edições de Copa, ou a Itália não foi, ou ela não passou da primeira fase, ela tem um problema sério de talento. E aqui eu acho que os responsáveis pelo futebol italiano têm que entender isso e trabalhar pra formar talento. Qual que é o estilo de jogo que se joga na Itália? A Itália tem a menor média de gols também, tá? Das principais ligas europeias dessa temporada, de 2,44. A segunda menor é da Espanha, que é 2,7. É um futebol velho, que não investe em talento internacional, que não
forma jogadores, onde estão os jovens, que não faz gols. É preciso pensar de novo o futebol da Itália, como que a gente vai jogar, o que a gente vai fazer, como que a gente vai formar jogadores, qual que é o tipo de jogador que a gente quer formar, porque é muito grave que a Itália fique 3 vezes fora da Copa do Mundo, e que numa Copa de 48 não caiba a Itália, e vai caber cada seleçãozinha, mas que não caiba a Itália é muito grave. São 20 anos sem passar de uma primeira fase da Copa do Mundo. É uma crise muito séria de talento, de estrutura de futebol. É difícil entender a ruína da seleção italiana, mas também é compreensível ver diante de tudo que está acontecendo. Uma eliminação, um erro, nunca é apenas aquele erro, nunca é apenas a conclusão. Para aquela coisa acontecer, muita coisa ocorre até se chegar no momento final. Uma série de deslizes e desmanches que fizeram da Itália se tornar uma seleção comum. Mas e aí, você gostou do vídeo? Se gostou mesmo, então deixa o like, compartilha com alguém e obviamente fica aqui no canal para não perder nada do que está acontecendo sobre futebol, principalmente nesse momento de Copa do Mundo, até para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, e desde já eu agradeço pela sua audiência. E para um projeto firme e forte ainda mais, conto com você. Muito obrigado por assistir até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, valeu!